bairro Siqueira Campos nem tinha esse nome de origem. Antes, o bairro era conhecido como Aribé, que é uma panela grande, uma frigideira grande de barro, que era bastante produzida nas redondezas do Rio São Francisco. Com isso, antes, o lugar, que nem era bairro, era muito perto do centro. E pessoas foram morar lá. No caso, pessoas que tinham acabado de se libertar da escravidão, pessoas que estavam fugindo do Alto Sertão, e inclusive esses moradores que viviam nas redondezas do Rio Chico e que produziam os aribés. Com isso, aquele lugar que serviu de lar para essas pessoas passou a se chamar Aribé. Só que o Aribé era muito perto do centro e ajudava muito, com certeza, na economia da cidade. Com isso, se desenvolveu e foi daí que apareceu no nome bairro Siqueira Campos, que é homenageado a um dos 18 do Forte, que era um grupo revolucionário do Rio de Janeiro na época. O então bairro Siqueira Campos se desenvolveu e passou sim a ser um bairro de Aracaju, em Sergipe. Atualmente a gente vê que o bairro é muito comercial, mas o bairro não perde esse sentido de quando era Aribé. Tipo, ele ainda é familiar, ele ainda tem esse quê de lar para as pessoas que moram lá. A gente se sente aconchegado, como se estivesse em casa, apesar de ter muito comércio. Os comércios são juntos com as casas. Embaixo seria o comércio, em cima a casa, tem muito isso lá. E tudo acontece no bairro Siqueira Campos, tudo tem lá. Eu moro no bairro, minha casa é lá, mas meu trabalho também é lá, a minha clínica também é lá, e posso fazer compras lá mesmo, entende? Tem tudo no bairro. Esse sentimento de aconchego, de paz, enquanto a gente caminha pelo bairro, a gente sente Aribé. O bairro Siqueira Campos, ele tem esse sentido central, centralizado. E isso é fonte de uma praça que existe lá, que é conhecida como Pracinha do Siqueira. Fazendo uma analogia interessante sobre essa questão do centralizado, a gente pensaria o seguinte: se a Terra fosse plana, pensando o bairro Siqueira como uma terra plana, o ponto de gravidade seria no centro, e tudo que existisse ao redor seria puxado pela gravidade central. A Praça do Siqueira seria a gravidade central, nesse quesito. Sabemos que lugares têm cheiros e sensações. Não raro somos levados por momentos nostálgicos a sentirmos um gosto, um perfume, ao visualizarmos uma imagem. Com o bairro funciona da mesma forma, pois cada um tem sua própria personalidade e deixa sua marca nas pessoas que passam por lá, ainda que de forma momentânea. Por exemplo, quando andamos pelas ruas do Siqueira Campos, uma colega foi tomada por certa euforia ao ver uma casa de bolo, a qual ela frequentava quando criança junto à sua avó. O sentimento que lhe veio em mente foi saudoso e feliz. Certamente é isso que chamamos de poética do espaço, essa dimensão sentimental a que certos lugares podem nos remeter. E quão nostálgico deve ser uma visita a um bairro onde alguém passou a sua infância. As casas que habitamos estão para toda a vida, ainda que sejam derrubadas, mas estarão em nossas mentes e nossos corações. Carregadas de significados, aquela janela que dava para o quintal cheio de roseiras, as manchas nas paredes que formavam desenhos, feitos nuvens no céu. As varandas grandes com papos de fim de tarde da família reunida no domingo. A cozinha com aquele fogão a lenha que fazia as mais saborosas receitas. No quesito arborização, o Siqueira Campos é um bairro que possui áreas que remetem muito à natureza e outras nem tanto. Devido ao conceito de centralização da praça, as áreas residenciais que circundam essa praça possuem uma vegetação muito mais viva, diferente dos comércios que, por outro lado, prezam por uma maior visibilidade e acabam retirando essa vegetação. O bairro também é muito livre de prédios, possuindo muitas casas de até 2 pavimentos e muitos comércios. Devido a isso, o vento tende a permear muito mais facilmente nas ruas. Por mais que em determinadas partes do bairro faltem coberturas, essa permeabilidade do vento acaba por aliviar as altas temperaturas causadas pelo sol. O bairro, apesar de pecar no sentido de conservação dos esgotos e calçadas, não sofre muito com as chuvas. A vazão do bairro é relativamente boa, com exceção de grandes chuvas sem interrupções, que acabam por alagar toda a capital.
O bairro Siqueira Campos é um dos bairros mais populosos da cidade de Aracaju. Quando fizemos a visita, é perceptível o quanto cresceu o comércio nele, tendo um foco mais central na Praça Dom José Tomás, conhecida também como Praça do Siqueira, por ter ligações com vias do centro até lá ao bairro Siqueira Campos. Então é um bairro em constante movimento, pessoas andam nas ruas e usam o bairro, porque o comércio é tudo próximo um do outro. A cada esquina que você anda tem uma padaria ou tem um supermercado, então as pessoas andam constantemente por esse bairro por possuir uma boa infraestrutura, né? Possui ruas bem pavimentadas, saneamento básico, apesar de possuir alguns bueiros a céu aberto. E outro ponto negativo que a gente encontrou foi as calçadas, porque as calçadas, a maioria eram desniveladas, né? Umas mais largas que as outras mais curtas, a ponto de pessoas terem que ir pra rua, porque na calçada não tinha condições, e andar em meio aos carros, que é algo perigoso, né? E relacionado mais ao estilo arquitetônico, foi algo que deixou a gente assim, impressionado por possuir uma arquitetura mista, né? Foi como se o bairro tivesse absorvido vários estilos arquitetônicos, como o ecletismo, o modernismo e o art deco. Como já dito, a praça é um elemento importantíssimo para o bairro. Andando pelo bairro, a gente percebeu que alguns quarteirões eles direcionavam o fluxo para essa praça, e aí eu lembrei das cidades interioranas. Algumas cidades elas partiram de um elemento que na época era importantíssimo, que era a igreja. Então assim, se fundava uma igreja, essa igreja ela se tornava o centro daquela cidade, e ali os quarteirões começavam a surgir, sempre direcionando àquela igreja. A minha cidade é um exemplo disso. Lagarto cresceu e teve como ponto de partida a Praça da Matriz. E outro aspecto que a gente observou no bairro e que se assemelhou muito a uma cidade interiorana foi que nas nossas andanças pelo bairro a gente percebeu que as casas elas tinham vida, porque a gente ouvia vozes, a gente ouvia barulho de aparelho de som ligado, e a gente ouvia isso também porque essas casas elas não tinham muro, e a gente sabe que a arquitetura moderna tem roubado esse aspecto que a antiga, de certo modo, nos permitia, que era ter mais contato com o exterior.